Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Fernanda e eu estou aqui em nome da Campus Humana, que tem como objetivo democratizar a informação para as famílias com crianças e jovens com transtornos mentais. E hoje, então, aqui a gente está entrevistando a doutora Ana Rune, que é psiquiatra com doutorado na USP, especialista, uma das maiores especialistas do Brasil em síndrome de Tourette. E, enfim, boa tarde, doutora Ana Rune. Lhe apresentei corretamente? Faltou algo? Apresentou, não faltou nada, está tudo certo. Então, tá ótimo. Então, a boa notícia que a gente tem hoje aqui é que você acaba de lançar, como organizadora, juntamente com a doutora Eliana Nunes, o Tratado de Cannabis Medicinal, que está no Prelo, e que são 2 volumes com aproximadamente 700 páginas cada uma. Eu verifiquei olhando o índice por alto, assim, mesmo porque eu sou leiga, não sou médica, que, enfim, são mais de 110 autores, das mais diferentes áreas da medicina, inclusive odontologia, até veterinária. Como que foi a organização desse tratado? Quanto tempo levou? Como que foi esse trabalho hercúleo? Foi de fato hercúleo, né? Alguns males sempre vêm para bem, então a pandemia nesse sentido foi boa, porque me deu tempo de trabalhar nisso, com essa possibilidade de fazer home office e deixar de perder tantas horas de trânsito no trânsito de Hum, São Paulo. Então todo esse tempo foi usado em prol do livro. E claro que deu trabalho para organizar, porque são muitos autores uhum, e houve atrasos, inclusive, até por questões da pandemia, as pessoas, né, pegavam Covid e tinham que esperar se recuperar, então uhum, houve atrasos. E a gente está, então, aqui, acho que há 2 anos, né, do início do projeto. O projeto começou, não, o projeto acho que começou no comecinho de 2020, né? uhum. Então, foi 2020, 2021 e agora essa parte de 2022 até finalizar, né? E ainda não está finalizado, na realidade a Uhum. gente deve mandar para a gráfica esse mês. Certo. É, Em relação ao tratado, o que acontece? Eu própria já me deparei muitas vezes com psiquiatras que, perguntados sobre o uso de canabidiol, THC ou CBD, enfim, pouco importa, eles sempre falavam assim: olha, não existe estudo sério no Brasil que justifique o uso disso. Essa obra, então, é o primeiro estudo brasileiro de monta a tratar do tema, que pode, então, afastar essa justificativa por parte dos médicos? Então, quando os médicos dizem que não há evidência científica, eles se referem ao que a gente chama hoje de evidência científica do tipo A, que é a presença de meta-análises, e meta-análises é quando se reúne vários artigos semelhantes, e Uhum, aí se somam todos aqueles casos. Então, se você tem 100 artigos com 100 casos, você vai ter aí 10.000 pessoas uhum, participantes, e se faz uma estatística usando todos esses indivíduos, né? E aí, com isso, se encontra um dado que é mais robusto, porque você está avaliando um número de pessoas muito grande. uhum, Então, para a medicina chamada baseada em evidências, esse seria o tipo ideal de estudo. Depois vem os estudos controlados, duplos cegos, abaixo deles tem os estudos abertos, depois vem séries de casos, relatos de casos, né? Então, a experiência clínica e os relatos de casos são consideradas as piores evidências científicas, né? uhum, Então, desse ponto de vista, eles estão corretos, porque a gente tem uhum, poucos estudos uhum, com a cannabis medicinal, né? Então, a maior parte dos estudos são com espasticidade de esclerose múltipla, com epilepsia refratária, né? uhum, Com autismo, e para várias outras doenças, a gente não tem esses resultados. E uhum, para muitas doenças, é até difícil que se venha a ter, porque são doenças raras. Então, a uhum, maior parte das doenças que se beneficiam são as doenças neurodegenerativas. E uhum, essas doenças, elas não são tão frequentes. É difícil você conseguir um grande número de pessoas com esse tipo de uhum. doença.
Eu, por exemplo, tenho um artigo publicado de um relato de caso que melhorou de paralisia supranuclear progressiva, que é rara e não tem Uhum. tratamento. E a paciente melhorou, e eu publiquei esse caso, e a partir daí a gente vem tratando vários outros casos com bons resultados. Uhum. Só que as pessoas não sabem disso, né? Isso é uma Uhum. coisa que as pessoas que trabalham com a medicina canabinoide sabem e vivem na experiência clínica, mas que não está publicado, né? Se for Tá. procurar coisa publicada, só tem esse meu artigo e ponto, Uhum. mais nada. Entendi. E que nem todos conhecem, porque foi publicado num artigo que só publica coisas relacionadas a cannabis medicinal, né? Entendi, entendi. Então, o que acontece com a medicina canabinoide é que há muita experiência clínica, né? Existem Uhum. profissionais que trabalham há muitos anos com isso, em vários lugares do mundo, mas há um viés de publicação, né? As Hum. publicações elas são rejeitadas pelos periódicos comuns. Aham. Então, de fato, você não vai ter muita coisa publicada, mas não porque não existe a coisa a ser publicada. Existe coisa a ser publicada, mas elas muitas vezes são rejeitadas. Tá, entendi. Eu, É, por exemplo, tive que aham. pagar para publicar esse artigo, esse relato de caso, né? Nossa. Eu submeti a uma revista científica que dizia que aceitava relatos de caso, e eles rejeitaram, dizendo que não aceitavam relatos de caso, Uhum. apesar de estar lá nas regras dos autores deles, que eles Aham. aceitavam. E aí eles me mandaram para uma revista subsidiária que aceitava relatos de caso, mas que cobrava US$ 300 para publicar. Que coisa, né? Eu acho que a gente pode até, então, dizer que assim, isso foi falado num evento que teve em 2022, início desse ano aqui no Rio, é que, assim, que o preconceito em relação ao tratamento com a cannabis é até maior no meio médico do que junto às próprias famílias, né? Sem dúvida, né? A procura das famílias é enorme, né? A Uhum. demanda da população é grande, tanto que muitas famílias são obrigadas a recorrer a esquemas perigosos, né? Como comprar extratos de cannabis de pessoas desconhecidas, sem conhecer qual o produto que estão usando, qual é a composição, né? Se Uhum. são de boa qualidade, né? Se são orgânicos, se não tem contaminação por pesticida, por metal orgânico, né? Então, assim, as pessoas, como não é uma coisa plenamente difundida e Uhum. muitos pacientes não conseguem que seus médicos aceitem, eles vão atrás por conta própria e acabam Um perigo. se prejudicando porque usam produtos de má qualidade, né? Uhum. É. Me chamou atenção no índice também é o seguinte: aplicações médicas, demências, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, epilepsia, Tourette, transtorno do espectro autista, indicações psiquiátricas, transtorno de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, esquizofrenia, transtorno bipolar. Agora, a gente sempre ouviu falar, num tempo que, enfim, um dos efeitos colaterais do canabidiol seria a esquizofrenia, como muitas outras drogas dão esse problema. Então, quer dizer que houve uma mudança do entendimento médico em relação a isso, porque está se usando o canabidiol para tratar a esquizofrenia. Então, assim, tem resultados esse tratamento com canabidiol na esquizofrenia? Sim, o que a gente tem que entender é que a cannabis é uma planta que tem mais de 100 canabinoides, né? O Uhum. canabidiol, que a gente chama de CBD, Uhum. é um desses canabinoides. E o THC, que é o tetrahidrocannabinol, é outro canabinoide. Quando Uhum. se fala na planta causar esquizofrenia, está se falando do uso da maconha de rua, que tem altos graus de THC, que vem sendo modificada geneticamente da década de 70 para cá, e que agora tem 10 vezes mais THC do que tinha há 40 anos atrás, né? Uhum. E o uso precoce de THC, ou seja, quando crianças e adolescentes começam a usar a maconha fumada, que tem só THC, não tem CBD, isso eleva o risco de desenvolver um surto psicótico e também prejudica o aprendizado, né? Então, isso é Uhum. um efeito colateral da droga, por isso que a gente não recomenda que crianças e adolescentes usem a maconha como Uhum. droga.
né? Uhum. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando do uso do canabidiol também, que você não encontra na maconha de rua, né? Uhum. Então, o canabidiol, ao contrário do THC, ele é antipsicótico. Ele funciona como funciona um antipsicótico, qualquer desses que a gente vê por aí, né? Aldol, olanzapina, Uhum. aripiprazol, né? Entendi. E o canabidiol, ele tem uma ação na esquizofrenia, né? Existe um estudo Uhum. em que foi associado o uso do canabidiol ao antipsicótico, e eles tiveram melhores resultados quando o canabidiol foi associado, né? Uhum. Então, é um tratamento possível, mas é importante entender que são substâncias diferentes, né? O É. canabidiol é uma coisa e o THC é outra. A gente começa a ouvir também falar, que eu confesso que eu não sei nem o que é, que seria uma outra substância chamada canabigerol. O que é isso? O canabigerol é um canabinoide precursor dos outros. Então, na planta, você vai ter primeiro o ácido olivetólico, que é a molécula mãe de todas, ela se transforma no canabigerol, e o canabigerol vai se transformar ou no THC ou no CBD, a depender das enzimas que a planta tem. Certo. Então, eles são canabinoides diferentes. E o canabigerol também tem propriedades terapêuticas. Então, Uhum. muitos dos canabinoides têm propriedades terapêuticas. Os mais estudados até agora são o CBD, o THC e, mais recentemente, o canabigerol, que é o CBG. Entendi. E você acha, Ana Rune, que o futuro do tratamento com cannabis ele está mais ligado à psiquiatria ou à dor? Porque tem muita pesquisa em termos de uso de canabidiol para dor, né? Você acha que o uso... qual vai ser o uso mais que vai aumentar mais no futuro? O que você acha? Olha, eu acho que para dor, né, já se usa bastante, Uhum. mas deve ser mais usado quando esse preconceito reduzir. Uhum. E também para a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito frequente na população, e o canabidiol para a ansiedade é bem eficaz, é bem interessante. Então, assim, na realidade, nos Estados Unidos, esses produtos são vendidos como suplemento alimentar. Qualquer pessoa pode ir comprar, Uhum. né, na farmácia ou no supermercado, enfim, em alguma loja de produtos naturais, e lá eles têm as chamadas boutiques, né, de É. cannabis. Então, você pode encontrar lá facilmente. E as pessoas vão e usam como se fosse um suplemento, como a gente vai aqui e compra um ômega 3, por exemplo, né? Tá. É, Agora, eu vi aqui também que lá para o índice, na parte final do tratado, a gente fala de efeitos adversos da cannabis, o que eu acho ótimo, que é para também não criar, né? Não é um remédio milagroso, sim, nada. É para ser usado de forma conscienciosa, enfim, com responsabilidade, e tem seus riscos, né? Lógico que cabe à família verificar, bom, ganho e perda, onde é que eu me coloco nisso, né? Então, assim, a gente fala que assim, o uso abusivo do cannabis, que tem um desses efeitos adversos, que seria a síndrome amotivacional. Isso é o que a gente comumente, aqui, leigamente, fala, é aquele povo meio bicho grilo, que está chapadão. É isso ou é outra coisa? é isso, é basicamente isso, né? É o que eu estava falando antes, o uso crônico e precoce, numa época muito precoce na vida, de grandes quantidades de maconha que deixam a pessoa apática, sem Uhum. iniciativa, sem vontade de fazer mais nada, só de viver ali naquele mundo paralelo. Uhum. Né? Então, mas isso é uma síndrome rara, ela não é tão frequente, mas ela existe, né? Uhum. E é isso que você falou, como qualquer remédio vai ter efeito colateral, a gente precisa conhecer eles para poder Uhum. evitá-los, né? E Uhum. não tem mais como a comunidade médica não saber desse assunto, né? Uhum. A Uhum. população demanda, as pessoas estão procurando os consultórios pedindo prescrição de canabidiol. Então, o Uhum. médico, ele pode ser contra, mas ele não deveria dizer não funciona, isso não existe, não tem evidência, né? Ele Uhum. não sabe, então que encaminhe para as pessoas que trabalham com isso, Uhum. né? Eu acho que esse livro pode, né, esclarecer um pouco mais as pessoas sobre os diversos usos da cannabis e a forma correta de usar. Uhum.
Claro. Você acha que tem risco, por exemplo, com jovens? Pode parecer uma pergunta boba, sabe? Mas, assim, famílias com quem eu falo e que não chegam a procurar o canabidiol, porque, eu tenho medo desse negócio de maconha, eles colocam o seguinte: ok, eu tenho um filho com autismo, ele pode se dar super bem com a canabidiol, mas quem vai me garantir que depois disso ele não ache legal e que, pô, eu quero usar maconha agora, porque também pode ser legal e isso criar um vício. Você acha isso possível? Ou, enfim, você acha que não tem nenhuma relação? Eu acho que não tem nenhuma relação, porque, como eu falei, o canabidiol é uma molécula diferente do THC, e o que causa o vício é o THC. E a gente usa o CBD numa dose maior do que o THC, justamente para evitar isso. E o canabidiol em si, ele age no centro de recompensa e reduz a busca por outras drogas. Tanto que existem vários estudos que, quando você começa a tratar com a cannabis medicinal, você reduz o uso de álcool, reduz o uso de cocaína, reduz o uso de opioides para dor, né? Então, o canabidiol ele protege contra as adições. Então, não faz sentido que uma pessoa que faz o tratamento com o canabidiol depois resolva procurar a maconha de forma recreativa, né? Porque são substâncias diferentes, então não dá para fazer essa relação. Tá. Mas o problema do leigo, né, e inclusive do leigo médico, né, que não está estudando, ele acha que é a mesma coisa, né? E aí eles falam para os pacientes tudo que se refere ao THC e à maconha de rua fumada, eles transferem aquele conhecimento para a cannabis medicinal, que não tem nada a ver, que não é fumada, que é ingerida, que tem altos graus de CBD, que são plantas orgânicas, sem mistura com outras coisas, né? Sem pesticidas, sem metal pesado, né? Toda uma coisa controlada. E há quantos anda a política, o tratamento em termos de política pública, né? O reconhecimento, o uso. A gente sabe que, ok, a Anvisa libera a importação disso, com toda aquela burocracia que lhe é inerente, mas ok. Mas política pública, não sei, é o sonho de muitas famílias, ó. A cannabis é como, sei lá, um antitérmico, é um remédio reconhecido como tanto. Em que pé que está esse processo? Não está. O SUS, assim, existem vários projetos de se colocar o canabidiol no SUS. Em algum momento eles estavam pensando em aceitar. O ano passado eles recusaram colocar o canabidiol no SUS, né? E existe o projeto também de colocar a cannabis no projeto chamado Farmácia Viva, que é o projeto do Ministério da Saúde que cultiva diversas plantas com poder medicinal, como o boldo, por exemplo, hortelã, enfim, várias plantas que têm poder medicinal e poderiam também entrar nessa farmácia viva. Inclusive, um dos capítulos do tratado fala sobre isso, fala, né, sobre colocar a cannabis no programa da farmácia viva. Mas não existe nada, né, hoje no SUS em relação a isso, o que é um problema, porque as famílias, quando precisam, elas vão atrás. E a maneira que elas conseguiram resolver o problema foi entrando com processos contra o Estado e obrigam o Estado a comprar o canabidiol. Então, o Estado fornece o canabidiol, quem paga somos nós, obviamente, com nossos impostos, porque é o dinheiro que vai para, né, a saúde do país, e pagando muito mais caro, né? Porque eles vão entregar para a pessoa um canabidiol importado, ou se não for importado, eles dão preferência para o que tem agora na farmácia, porque na farmácia comum a gente já tem agora duas opções, né? Uma de CBD puro e outra que tem um pouquinho de THC. Só que elas são mais caras do que os produtos importados. Nossa, mais caro do que o Então, importado? mais caro que o importado. Então, esse é o grande problema, né? Assim, a Anvisa já aceitou o registro de 9 produtos, 2 deles já estão na farmácias, no próximo semestre devem chegar esses outros, mas eles ainda são mais caros do que os produtos importados. Então, a gente não prescreve, a gente prescreve o que é mais barato para o paciente. Que é o né? importado, por incrível que E é pareça. importado, mas aí o governo, por uma questão de legislação, ele é obrigado a dar preferência ao que tem no país. Então, ele vai fornecer para o paciente que entrou na justiça o que tem na farmácia, que é mais caro, honorando os cofres públicos e nós que pagamos os impostos. E quando os planos de saúde são processados também, a mesma coisa.
Eles Uhum. não querem pagar o importado, eles querem pagar o que está na farmácia, né? Tá. Então, assim, é uma situação super complicada. Complicada, é muito complicada. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que o tratado representa um marco. Eu acho que, assim, eu torço para que essa obra seja adotada nas universidades de medicina, para que os novos estudantes venham com a cabeça mais aberta. E, assim, eu agradeço em meu nome e também em nome de várias famílias que estão fazendo esse tratamento com sucesso e pelo seu trabalho na organização dessa obra. Muito obrigada e desejo todo sucesso e que isso se espalhe pelo Brasil, porque é isso, né? Que as pessoas tenham mais informação para os seus filhos, para si e para os seus filhos. Né? É Muito isso. obrigada, Ana. Se quiser falar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa, como que a gente tem acesso ao livro, ao prelo, como que a gente chega a isso? Se puder falar, seria ótimo. Agora a gente está ele deve ir para a gráfica agora, esse mês. Imagino que depois de mais um mês o livro chega. E aí a gente vai colocar à venda, né? Porque a gente tinha feito uma pré-venda, que acabou agora no dia 30 de março, que era justamente para ter dinheiro para poder imprimir os livros, né? Porque esse projeto eu ofereci a duas grandes editoras e as duas recusaram, porque não era um tema de interesse da diretoria. Né? Só que assim, agora, 2 anos depois, quando o livro já está praticamente publicado, eles me procuraram voltando atrás, porque viram que a cannabis gerou um boom, e eu disse, olha, infelizmente agora o livro já foi feito, né? Só que eu não tive patrocínio, então a gente fez uma pré-venda online para poder imprimir o tratado. Então é isso que a gente está fazendo, mandando para a gráfica agora. Então, tudo que se refere a cannabis é com esforço, é suado e com esforço. Mas o benefício eu acho que vai ser enorme, né? Só o Para fato da gente muita poder gente, para entregar milhões de informação de famílias. qualidade, Uhum. poder, né, ajudar a sociedade a entender um pouco mais do assunto, isso já vai ter valido a pena. Porque a medicina tradicional chega num ponto que, se ela não dá conta, por que não utilizar Exato. outros meios, né? É inteligente isso, não é nada mais do que isso. É uma lei, né? Uma lei óbvia. Pois é, Então, tá. exatamente. Muito obrigada pela entrevista. Desejo todo o sucesso do mundo no livro para vocês todos, tá bom? Obrigada, Um eu que abraço, agradeço. obrigada a você. Outro.